Alô, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro. Eu agradeço a você por estar aí ligada para a gente pensar junto nisso que eu passo toda semana para você. Para mim é sempre uma alegria poder falar da graça de Deus, porque essa graça a gente experimenta ela a cada dia da nossa vida. A cada dia a gente sabe que vivemos pela graça de Deus. Temos saúde pela graça de Deus. E isso vem de Deus, é presente de Deus para nós. Então, aqui hoje nós vamos ver, adivinha o quê? Mais um milagre de Jesus Cristo, que é o que tem nos evangelhos, né? São os milagres dele. E eu gosto muito de ver porque, para mim, é um alimento para a minha vida. Está aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo de 43 a 48. Então, aqui são dois milagres seguidos. Jesus ia visitar a filha de um oficial romano e ressuscitou. Na verdade, ela já estava morta e Jesus fez a ressuscitação dela. E naquele dia havia também uma mulher que no meio da multidão quis tocar em Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje. Diz assim, porque tinha, aliás, é o 43. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum pudesse curar. Aproximou-se de Jesus por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou, presta bem atenção nessa pergunta: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados e tu pergunta quem me tocou? Jesus replicou: alguém me tocou porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e declarou, diante de todo o povo, o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Então essa é a palavra de cura e salvação para nós. Quando nós ouvimos isso, nós precisamos ter essa certeza. O que para mim era difícil, eu não meditava nessa linha, nesse pensamento. Depois que Deus me deu a graça de eu entender isto como um fato, aí as coisas mudaram para mim, em termos de compreensão da palavra de Deus. Então eu queria refletir com você que esse Evangelho de Jesus nos fala de mais um milagre de Jesus Cristo em favor de uma mulher doente.
E você preste atenção os detalhes que São Lucas, o evangelista São Lucas, coloca para explicar como foi que aconteceu isso. Ele fala em detalhes. A mulher, há 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava de jeito nenhum. Havia gasto tudo com os médicos. Olha como São Lucas fala em detalhes. Gastou tudo que tinha com os médicos e nada adiantou. Mas quando aquela mulher que sofria há 12 anos viu Jesus, entrou pelo meio da multidão e disse assim, outro evangelho fala assim, se eu tocar pelo menos na orla da roupa dele, eu ficarei curada. Você veja a certeza de quem crê. Eu gostaria de ter essa fé do tamanho que essa mulher teve. E desejo que você tenha também essa mesma fé que essa mulher teve. E no mesmo instante que ela tocou com fé, ela ficou curada. Interessante que Jesus perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Então Pedro e os que estavam com ele disseram, o Senhor está vendo uma multidão, te comprime de todos os lados. Muita gente está tocando no Senhor. E ele disse, não, eu vi sair de mim, eu senti sair de mim uma força. Quer dizer, essa força que Jesus vê, sente sair dele, é aquela força que vem direto à nossa vida, ao nosso coração, que vem em favor de cada um de nós que pede, toca com fé em Jesus e no mesmo instante sai dele uma força capaz de curar a doença de qualquer um de nós. Como curou dessa mulher. Na mesma hora parou o fluxo de sangue. Na mesma hora. O que você me diz disso? Para quem muita gente não acredita. E às vezes até tem seus motivos. Às vezes nunca entrou em contato com a palavra de Deus. E eu divulgo essa mensagem, geralmente a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho. E eu pedindo a Deus que cada um de vocês que escutam, não escutam a mim que estou falando, mas escuta o que a palavra diz para nós. Divulga isso. Divulga. Porque há muita gente sofrendo porque não sabe dessa realidade. Aí vai dizer, mas então não vai ter mais ninguém doente, Jesus vai curar todo mundo. Nós não sabemos se nós temos a fé que essa mulher teve. Podemos ter ou podemos não ter. Mas se tivermos a graça de tocar com essa fé, nós ficaremos curados. Porque isso é a verdade do Evangelho. Então, quando aquela mulher viu aquela conversa, aquele falatório em volta, quem tocou, quem não tocou, e a mulher corre, ficou tremendo, fala São Lucas do Evangelho, ela corre, prostra-se aos pés de Jesus e conta como tudo aconteceu. E Jesus fala para ela assim, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Eu gostaria de que pelo menos muitas das pessoas que ainda não creem
tivessem fé. Porque você já viu que Jesus Cristo nunca fala, eu te curei? Ele fala sempre assim, a tua fé te curou. Por que isso? Porque depende de cada um de nós. Essa cura que pode acontecer em mim ou em você, ou em favor daquele por quem a gente pede ou está pedindo, ela vai depender disso. Se eu e você tivermos essa fé suficiente, impormos as mãos sobre alguém da sua família, alguém que você quer bem, essa pessoa também será curada da sua enfermidade. Então, a gente vê aqui a grandeza de Jesus Cristo, esse ato de amor, de caridade que ele fazia, continua fazendo. Esse continuar fazendo, é preciso que a gente tenha muita fé para acreditar nisso. Ou pelo menos ter certeza que ele ressuscitou. Porque eu já vi muita gente falar, Jesus ressuscitou. Por exemplo, no sábado, aleluia, quando a gente ouve falar, Jesus ressuscitou. Será que é para valer? Porque se ele ressuscitou, ele está vivo. E ele continua fazendo a mesma coisa. Caso contrário, a gente não ia conseguir viver sem a graça de Deus. E ele, quando ele ressuscitou, ele fez e continua realizando os milagres nas nossas vidas. E o mais importante desse jeito novo de Jesus evangelizar é que essa multidão que estava vendo esse milagre era uma multidão que se convertia. É uma multidão que às vezes tem dificuldade em acreditar, quando vê com os próprios olhos, passa a acreditar que aquilo é uma verdade, é um fato. Que Jesus curou diante de uma multidão, não é possível que alguém não acredite isso. E cada vez que ele realizava um milagre, era multiplicada aquela multidão de pessoas que viam, acreditavam e que também depois iam levar seus doentes para Jesus curar, libertar das doenças. Então é isso que a gente quer comentar com você. Cada milagre que Jesus fazia, mais uma multidão de pessoas viam nele esse poder de curar os doentes. E a fé do povo aumentava cada vez mais. É por isso que ele reunia multidões. É por isso que aqueles religiosos, os fariseus, que eram muito minuciosos na religião deles, eles eram. Mas eles não gostavam de ver isso, porque o que eles pregavam para o povo eram teorias. Eles falavam das teorias, isso, daquilo, mas nada que o povo pudesse experimentar essa graça. Quem mais era beneficiado com esse poder que eles tinham eram eles mesmos. Eles eram beneficiados de todos os lados. O povo tinha que se ajoelhar diante deles. Tudo que o povo precisava dependia deles. E eles ficavam sendo os deuses que em nada favoreciam o povo. Ao contrário, o povo só cumpriam as leis, as obrigações. E Jesus, quando chegou, ele disse, não, ninguém é obrigado a nada. A pessoa vai pela fé, pelo sua livre escolha, e encontrava nele a vida, a saúde, a paz.
E é isso que na verdade, eu experimento na minha vida essas coisas. Eu estou te falando porque eu experimento essas coisas na minha vida. Essa graça de Deus, de conseguir realizar coisas que me parecia impossível. Mas Ele me tem dado esta graça suficiente para não desanimar. E ao contrário de desanimar, crer cada vez mais nesse poder, na sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.